Boa noite, irmãos. Glória a nosso Deus por mais um dia na sua casa para orar, agradecendo, suplicando, intercedendo por outros, para tributar a Deus a honra devida ao seu nome e especialmente para adorarmos a Ele ouvindo a sua palavra. Nós estamos naquela série sobre espiritualidade. O que é realmente adorar a Deus, servir a Deus, ser uma pessoa de Deus. E nós vimos que há algumas condições para que a vida de uma pessoa possa ser salva e mesmo depois de salva, ela possa experimentar todas as bênçãos e glórias dos filhos de Deus. Na realidade, refletindo sobre isso, tem três coisas que dão sentido à existência. Na verdade, à existência de qualquer pessoa, mas especialmente do cristão. Eu coloquei aí tríade da existência. Tríade fala de três coisas. Três coisas fazem a existência valer a pena, que dão realmente propósito e sentido para a existência. A maioria das pessoas estão desanimadas com sua existência, né? É dito que nós vivemos a era do existencialismo, em que as pessoas vivem apenas para uma existência imediata, uma existência momentânea. Elas não têm muito prazer em lembrar do passado e quando ela tenta antecipar o que poderá vir no futuro, ela se apavora e os dias são sem sabor, sem gosto, ou como alguém colocou, a vida tem o sabor de pedra na boca. Não sei se você já botou uma pedra na boca, não dá para tirar muita coisa de uma pedra não, né? Então, a vida de muita gente é sem propósito, é sem sentido, é uma vida que não deslancha, é quase como que uma semente que mal germinou, mas que não cresceu, não floresceu e não deu frutos, ou floresceu de forma mirrada e deu frutos mirrados. Por que isso? Tudo isso tem a ver com glorificar a Deus. Somente aqueles que glorificam a Deus, eles podem experimentar o melhor de Deus. Eles podem ver Deus realizando maravilhas em sua vida. Não basta ser religioso, nós vamos ver. Não basta ter boa vontade de acertar, trabalhar muito. Não basta fazer toda espécie de curso e de treinamentos para se dar bem na vida. Na realidade, Deus diz que aos seus amados Ele dá o que eles precisam até quando estão dormindo. Deus está trabalhando por eles até enquanto estão dormindo. Tem um catecismo da Igreja Presbiteriana, Catecismo de Westminster, menor, ele começa... O catecismo são perguntas respondidas com a Bíblia. Então, o catecismo de Westminster, ele começa perguntando qual é o propósito, o objetivo da vida. Para que é que o homem foi criado? Então, lá diz que o propósito do homem é adorar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Ou seja, Deus é o sumo bem, é a fonte de todo bem, de toda felicidade. E você só vai desfrutar desse bem, dessa felicidade,
se você adorar a Deus, se você glorificar a Deus, se você der a glória devida a Deus. A segunda coisa é santificar-se, uma busca de ser santo, de ser puro, de estar dentro da vontade de Deus, de agradar a Deus. E a terceira coisa é evangelizar. Na realidade, é dito que o cristão ficou aqui na terra, depois que Deus o salvou, depois que ele crê em Jesus, com uma única finalidade: evangelizar. E se essa pessoa não está cumprindo a missão maior e máxima da vida dela aqui na terra, ela não vai se realizar. O cristão, ele, assim como o homem foi criado para glorificar a Deus e santificar-se, o cristão, como uma nova criatura, ele só vai se realizar quando ele começar a cumprir a missão da igreja, que é ganhar pessoas para Jesus Cristo. É a chamada grande comissão. Nessa tríade aí, que dá um real sentido à existência, glorificar a Deus, é a número 1. A segunda é santificar-se. E a terceira é evangelizar. Nós vamos trabalhar com a primeira. Mostrar a importância de glorificar a Deus. Porque é que não acontecem coisas maravilhosas na vida daqueles que não glorificam a Deus. Uma das razões é porque eles não glorificam a Deus. A segunda razão, porque eles não se santificam. E a terceira razão, porque eles não estão cumprindo a missão, especialmente na era da igreja, a maior missão da igreja, que é indo por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulo de todas as nações. Nós vamos trabalhar com essa tríade, que é o próprio segredo da felicidade da existência. Como nós vamos trabalhar com o primeiro elemento dessa tríade, glorificar a Deus, o nosso versículo-chave está em 1 Coríntios 10 e 31. Eu peço que vocês leiam comigo. Olha o que o apóstolo Paulo diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Repetindo, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor tem sido muito bom e paciente com todos nós, porque muitas vezes, Senhor Deus, deixamos de dar a glória devida ao Teu nome, de Te glorificar, de ter, Senhor Deus, esse contato maravilhoso contigo. Deixamos-nos de nos santificarmos, deixamos de cumprir a grande missão da igreja, que é evangelizar. Ó Pai, nos ajuda agora a entender o real sentido da existência, o real sentido da vida nesse planeta. Nos ajuda a aprender agora como Te glorificar, como Te dar a real glória, glória que realmente isso é devido ao Senhor. Só lhe deu glória, glória só a Deus. Obrigado por esse tempo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Um gráfico, ele ajuda você a guardar na sua mente. Por que a minha vida é parada? Porque na minha vida não acontece nada de significativo. Até parece que eu estou conseguindo sucesso, eu estou conseguindo dinheiro, eu estou conseguindo destaque social,
mas mesmo assim o meu coração continua seco, árido, estéril, como se faltasse algo essencial. O que está faltando é glorificar a Deus. E em que eu devo glorificar a Deus? O versículo que nós estudamos diz glorificar a Deus em tudo, até nas coisas mais simples e elementares do dia a dia, como comer e beber, glorificar a Deus. E você diz, e como é que eu posso glorificar a Deus? Quando você está diante daquele prato de arroz e feijão com frango, como foi hoje lá em casa, é momento de dar glória a Deus, porque aquele arroz que Deus fez germinar, que Deus fez com que chegasse até a minha mesa, aquele feijão, aquela dupla dinâmica que diz que nos dá força, o arroz e o feijão, aquele frango, glorificar a Deus, porque eu tenho saúde para comer aquilo, que tem gente que toma apenas um preparado, através de uma sonda. Mas nós vamos aprender como glorificar a Deus. Nós vamos ver aqui os grandes impedimentos para se glorificar a Deus. O maior deles é a idolatria. E a idolatria é o maior pecado que existe. A idolatria, ela rouba a glória de Deus. Então, primeiro elemento da tríade, glorificar a Deus. A minha maior necessidade é de glorificar a Deus, porque eu tenho uma natureza pecaminosa que rouba a glória de Deus e que quer glorificar a si mesmo, quer glorificar os homens, quer criar ídolos. Na segunda mensagem nós vamos aprender a importância de santificar-se. Na terceira mensagem, a importância de ter um estilo de vida evangelístico. Aonde eu for tendo contato, eu for influenciando as pessoas para Jesus Cristo. Então, essa é a nossa tríade, começando na importância da primeira, que é fundamental. Sem ela, as outras não fazem sentido. Glorificar a Deus. Olha o nosso texto-chave, que é a mensagem mais importante do Novo Testamento. Aqui diz, portanto, quer comais, quer bebais, não interessa o que for, todas as coisas, tudo mesmo, sem exceção, deve ser feito para a glória de Deus. Deve ser feito conforme Deus prescreveu, conforme agrada a Deus. E aqui há um aviso dizendo que quando eu não faço para a glória de Deus, eu vou me comportar de maneira escandalosa. Eu vou fazer estragos na vida das pessoas. Vou começar fazendo estrago na vida dos religiosos, que são chamados dos judeus, que seriam os religiosos. Eu vou dar escândalo, eu vou fazer tropeçar aos gregos, seriam ou não religiosos ou religiosos não cristãos. E principalmente eu vou ser escândalo, eu vou ser tropeço, eu vou ser uma desgraça para a igreja de Deus. Então, o que é glorificar a Deus em tudo? É honrar a Deus com louvor e adoração sinceros e exclusivos em todas as coisas. Tem honras e elogios que só podem ser prestados a Deus e a mais ninguém. Nós vamos ver aqui que a idolatria, ela é tão insidiosa, ela é tão sedutora, ela é tão sagaz, que a maioria das pessoas tem ídolos, vivem adorando ídolos e pensam que estão glorificando a Deus. Em Salmo 111, o verso 4, aqui mostra a importância de louvar a Deus. Aqui diz, louvai ao Senhor,
O salmista desafia todos a louvar o Senhor. E ele mesmo diz: louvarei ao Senhor de todo o meu coração. Ou seja, com todas as forças da minha personalidade, com a minha mente, meus sentimentos, a minha vontade, as minhas preferências, eu vou louvar a Deus. Na Assembleia dos Justos e na congregação. E ele vai louvar a Deus, ele diz por quê? Porque grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos que nelas tomam prazer. A sua obra tem glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Fez com que as suas maravilhas fossem lembradas. Piedoso e misericordioso é o Senhor. Então, o salmista aqui está glorificando a Deus pelo que Deus faz, as obras do Senhor. Ele está magnificando, exaltando a glória e majestade de Deus, pela justiça de Deus, o tratamento de Deus com as suas criaturas. Portanto, glorificar a Deus envolve temor santo e consciência de quem Deus é realmente e do que Ele fez e do que Deus fará. Em Apocalipse 14:7 está dito, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Essa é a maior necessidade de alguém, de uma família, de uma nação, de um povo, de uma etnia. Temer a Deus e lhe dar glória. Pergunta: você realmente teme a Deus? Você realmente dá glória a Deus? Nós vimos que tem honras e elogios exclusivos de Deus, que pertencem a Deus. Quando essas honras e elogios são prestados a outros ou a criaturas finitas, isso se constitui um gravíssimo pecado de idolatria. Só se pode prestar honra e elogios em termos espirituais, em termos religiosos, somente a Deus. Se eu prestar honra, devoção, culto, veneração a santos, às relíquias, aos objetos, as relíquias são objetos que esses santos usaram, prestar honras e elogios e invocar santos mortos ou pessoas desencarnadas, como no Espiritismo, isso constitui o gravíssimo pecado de idolatria. Olha o que Deus diz em Isaías 42:8. Ele diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, Senhor, o eterno, soberano absoluto, aquele que, o único que é digno de receber adoração. E olha o que Deus diz: eu sou o Senhor, esse é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de esculturas. Nós vemos que o primeiro mandamento e o segundo tratam exatamente do pecado que leva a todos os outros. Está lá em Êxodo capítulo 20, os versos de 1 até o versículo 5, mas especialmente até o versículo 3. Então Deus diz aqui: eu não vou dar a minha glória para imagens de esculturas. Você vê que tem imagens de esculturas, tem esses ídolos de Santa Fulana, Santo Fulano, Buda, os milhares de deuses hindus em forma de elefante, em forma de rato. Deus diz: eu não vou dar minha glória para essa idolatria satânica. Quais são os impedimentos a darmos glória a Deus? Tudo que nos impede de dar a honra e a glória devidas a Deus, essas coisas que em lugar de dar a honra e agradecer a Deus, eu agradeço a outros, essas coisas se erguem como ídolo em nossa vida, sendo a causa de todos
todos os problemas e fracassos, o fracasso final. Por trás do fracasso de cada pessoa nesse planeta existe um ídolo, uma coisa que ela colocou no lugar de Deus. Então vem a pergunta, por que o pecado de idolatria é tão grave e gravíssimo? Os 2 primeiros mandamentos dos 10 da lei de Deus, nós vamos ver que começam proibindo qualquer adoração, veneração, culto, serviço a qualquer outro ser que não a Deus. Então o pecado de idolatria é grave, porque rouba a glória de Deus. A adoração é exclusiva a Deus. E essa adoração exclusiva a Deus é a única que realmente dá glória a Deus. E é a única que traz realmente benefício ao cristão fiel. Então, a idolatria é o pecado mais grave, porque ela substitui o próprio Deus. A idolatria é a negação do verdadeiro Deus para a glória do homem, tirar a glória de Deus, coloca em homens, coloca em criaturas, e isso gera a própria desgraça do homem. Em Êxodo capítulo 20, 3 a 5, está bem claro, é preciso toda uma perversidade, que nós vamos ver aqui como é, que a Igreja Católica se diz cristã, mas é pagã até a última raiz dela, exatamente por conta da idolatria que ela instaurou desde o seu berço, o seu nascimento em 313 com Constantino, quando a igreja se tornou imperial, católica, apostólica, romana. Olha o que Deus diz aqui, quando Ele dá os ditames, os mandamentos que iam reger a aliança entre Ele e o povo de Israel e o povo de toda a terra. Ele começa dizendo, não terás outros deuses diante de mim, ou seja, Deus não vai admitir nenhum substituto para Ele. Esse é o pecado, é o pior pecado, não terás outros deuses diante de mim. Então, no versículo 4, ele dá outro mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Pesel no hebraico significa um ídolo ou imagem esculpida. Não farás para ti ídolos, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Porque primeiramente ele diz, não farás outros deuses. E então ele diz quais os tipos de deuses. Deuses que vêm na forma de imagem de escultura, de semelhança de coisas que tem no céu, que tem na terra, que tem embaixo na terra, no mundo, no submundo, no Hades, no inferno, nem nas águas, mas os homens criam todos esses deuses falsos. Cada imagem em que uma pessoa usa para cultuar, para prestar honra, esses padroeiros e padroeiras, todos eles são deuses que está desobedecendo a esse mandamento. Deus diz, não só não terás outros deuses, que não farás imagem de escultura deles, mas ele chega a dizer mais, não te encurvarás a eles. É hakar no hebraico, seria adorar, curvar-se. Nem as servirás e nem prestarás culto. Qualquer culto deve ser para Deus, não deve ser para Maria, para São Benedito, para São Francisco, para Buda. Qualquer reunião religiosa em torno do nome de Deus, somente. Baseado nesse texto, é interessante que o conceito de adoração na Bíblia fala de se prostrar, de se encurvar. E você nota como nas religiões pagãs e no próprio catolicismo as pessoas se curvam perante as imagens, se curvam perante
o Papa e as autoridades religiosas se ajoelham. Tem um ritual no Vaticano em que as pessoas beijam o pé do Papa. Tudo isso aí é um culto de idolatria, porque Deus diz, como nós vimos, não terás outro Deus diante de mim, não faça imagem de nada para adorar, não te encurvarás, ou seja, não, aqui é adorar, e nem as servirás, ou seja, não faça culto para elas. Aí por quê? Deus diz, porque eu sou teu Deus, sou Deus zeloso, aqui é ciumento, o ciumento no sentido de que ele não aceita concorrente, Deus concorrente, que visito, castigo a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então quem faz ídolos, quem tenta adorar a Deus através de imagens de esculturas, através de santos religiosos, através de profetas, de qualquer criatura finita, através de Maria, não está prestando um culto a Deus. Deus diz aí, está prestando algo odioso, está mostrando que odeia Ele, que não aceita Ele, substitui a Ele por seres inferiores, trabalhando ainda, porque nós estamos mostrando aqui que a glória é devida só a Deus. Que a única coisa que dá sentido à existência nesse mundo é glorificar a Deus, é dar glória a Deus. E quando você não dá glória a Deus, você dá glória. Quando você não dá glória ao Deus eterno, infinito e perfeito, você rouba a glória dele para seres infinitos, imperfeitos e falíveis. Voltando ao conceito de idolatria. A idolatria traz à existência o pior dos pecados, que é substituir a Deus em nossa vida, substituir a Deus por coisas e pessoas, que para nós se tornam mais importantes do que a Deus. A idolatria cometeu o gravíssimo pecado de colocar o nosso eu, a nossa vontade, as nossas preferências no lugar de Deus. A fonte de idolatria é um coração cobiçoso, um coração que deseja mais do que Deus proveu e permitiu. Esse coração cobiçoso busca a qualquer preço coisas proibidas, ou mesmo coisas certas, só que ele coloca essa coisa no lugar errado, coloca acima de Deus. Coisa que ele busca na hora errada e de modo contrário à vontade de Deus. Quanto o jovem, errado um jovem fazer sexo, não, errado o jovem fazer sexo antes do casamento, ou depois do casamento ele querer pular a cerca, fazer sexo fora do casamento. Então todo o pecado de idolatria envolve três elementos: a autoglorificação, rouba a glória de Deus para si, a autossatisfação, trai Deus por conta dos prazeres carnais, ou seja, essa autoglorificação e autossatisfação obtidos por meio da adoração de um ídolo ou de um substituto. O ídolo promete ao idólatra que se for adorado e servido, cultuado, ele, o ídolo, vai conceder a glória e o prazer que a pessoa busca. Porém, todo idólatra finda enganado e destruído pelo ídolo. No caso, o alcoólatra, ele constituiu o álcool como seu ídolo. Lembra que alguém disse que não tem bêbado pobre e nem covarde, nem mole, que o álcool dá coragem, que o álcool alegra. Então o indivíduo, para ter essa alegria enganosa, ou para esquecer os problemas, ou então para ter coragem, ele bebe o álcool.
É como se o alvo dissesse para ele: me adore. O que seria adorar? Beba o álcool, fume a droga, fume o cigarro, você vai ficar mais tranquilo. E eu te dou tranquilidade, eu te dou alegria. Então, no exemplo, o ídolo do alcoólatra é o álcool, que lhe promete alegria, satisfação e esquecimento dos problemas. Porém, o que é que acontece? A Bíblia diz que por trás de cada ídolo tem um demônio. Você vê aí na figura, dentro da garrafa do álcool, um demônio. Porém, por trás de cada ídolo e do álcool como ídolo, existem demônios enganadores que são ladrões. O álcool finda por roubar toda a alegria e satisfação que ele prometeu ao alcoólatra no primeiro momento. E em vez de fazer esquecer os problemas, aumenta exponencialmente os problemas do bêbado até destruí-lo. Em 1 Coríntios 10, 19 a 20, mostra quem está por trás de todo o ídolo. Olha aqui o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 10, 19 a 20. Ele diz: mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios ou pagãos ou descrentes sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Então aí está bem claro. Todo ídolo, na realidade, é apenas um fantoche, é apenas um meio do demônio obter adoração, controlar a pessoa para depois destruí-la. Então, esse envolvimento, como é que uma pessoa se envolve com idolatria e quais são as consequências terríveis da idolatria? Vamos para o Velho Testamento. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E o pecado mais recorrente, mais desastroso na Velha Aliança, no Velho Testamento, foi exatamente a idolatria. A idolatria foi o pecado mais sedutor e que causou mais quedas e derrotas na vida do povo de Israel. Muitas gerações de Israel mostraram a sua infidelidade a Deus ao adorar ídolos pagãos, a começar do Êxodo. Olha o que é dito em Êxodo 32, de 1 a 6. Deus tira aquele povo lá do Egito, mostrando os milagres mais extraordinários, maravilhosos, que alguém poderia ter presenciado. Aquelas 10 pragas, o mar aberto, depois fechado, 40 anos sendo sustentados em um lugar que não tinha supermercado, não tinha como plantar nada, não tinha como comprar nada, mas Deus sustenta durante 40 anos uma multidão gigantesca de pessoas. Mesmo assim, eles continuavam seduzidos pelos ídolos. Olha o que é dito. Enquanto Moisés subiu ao monte Sinai para receber as tábuas da lei com os 10 mandamentos, aqui diz: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas e trazei-os. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. Você nota aqui, o próprio Arão, que era irmão de Moisés, que estava lá junto com ele durante aqueles milagres incríveis, aqui está gerenciando um ato sacrílego de idolatria. E ele tomou todo aquele ouro, investimento pesado na idolatria. Gente, investe pesado em coisas que vão destruir a sua vida. Então, o Arão tomou aquele ouro, aquelas joias das mãos do povo
que queria ídolos, deuses, e trabalhou o ouro com um burril e fez dele um bezerro de fundição, um bezerro de ouro. Então disseram: esse é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas. Ou seja, um dia fizeram adoração ao ídolo, e no outro a Jeová, o verdadeiro Deus. Então a idolatria chegou ao extremo de até sacrificar seres humanos. Tem várias referências em Deuteronômio, 1 Reis, Êxodo, em que os israelitas, o povo de Deus, chegou a queimar os próprios filhos em sacrifício aos ídolos. Toda a história de Israel está manchada pela idolatria, o pior dos pecados. Embora que essa idolatria venha disfarçada de espiritualidade piedosa, a romaria para Juazeiro, para ir adorar Padre Cício, para venerar Padre Cício, é algo luciférico e demoníaco que as pessoas acham que estão fazendo algo que vai libertá-las ou salvá-las. É o bezerro de ouro do povo de Israel. Então, desde o Gênesis e após a queda do pecado, o principal pecado foi a idolatria, combatida por todos os homens de Deus, todos os profetas, até que findou com o catastrófico cativeiro assírio e babilônico. Agora, veja bem, não é brincadeira se tornar um idólatra ou praticar idolatria. Todos os idólatras terminaram de forma terrível, catastrófica, se não se arrependeram em tempo. Olha o que é dito aqui em Deuteronômio 28, 15 a 68. Deus, quando fez a aliança, que era um contrato, previa bênçãos se eles obedecessem aos mandamentos, e os dois primeiros eram não se tornarem idólatras, não fazerem ídolos, não adorarem ídolos, não rezarem para ídolos, e maldições caso eles fizessem ídolos, caso eles decidissem desobedecer aos 10 mandamentos. E devido à incorrigível infidelidade do povo de Israel, Deus foi obrigado a cumprir as maldições previstas na lei contra aqueles que violassem a aliança com Jeová, principalmente através da idolatria. Olha o que Deus diz em Deuteronômio 28, 15 a 68. Será, porém, que, se não deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, no contrato, a aliança é um contrato entre Deus e o povo, para não cumprires todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Você não vai poder escapar, o idólatra não vai poder escapar da maldição na vida dele. Maldição é tudo de ruim que pode acontecer na vida de uma pessoa. Deus disse: se você desobedecer a lei, especialmente a idolatria, o ídolo vai quebrar você. Porque cada mandamento que você quebra envolve ídolos, envolve um ídolo. Então, cada mandamento da lei, todos os mandamentos da lei, quando são quebrados, você idolatrou algo acima de Deus. E que maldições são essas? Deus disse aqui: maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto, a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, os teus filhos, e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas, e o rebanho das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a derrota em tudo que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído, e até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixaste. O Senhor fará pegar em ti a pestilência, até que te consuma da terra. Isso aqui tudo você vê na vida do idólatra, especialmente desse
que cria bezerros de ouro para si, substitutos de Deus, até que te consuma da terra a que te passas a possuir. O Senhor te ferirá com tísica e com febre, e com a inflamação, e com o calor ardente, com a secura, e com o crestamento, e com a ferrugem, e te perseguirão até que pereças. E os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, fechados, não vai mais chover, e a terra que está debaixo de ti será como ferro, não vai germinar nada, né? O Senhor dará por chuva sobre a tua terra pó e poeira, dos céus descerá sobre ti pó e poeira, né? Até que pereças. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles, e serás espalhado por todos os reinos da terra. Isso aconteceu com Israel, por conta da sua idolatria. É dito que o povo de Israel, somente depois do cativeiro babilônico e do cativeiro assírio, eles se corrigiram da idolatria, pelo menos da idolatria clássica, essa idolatria de imagem, de escultura, e fazer culto a algo que não Deus. E aqui diz: o teu cadáver servirá de comida a todas as aves dos céus e os animais da terra, e ninguém os espantará. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores e com sarna e com coceira, de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, aqui ó, gente com problema psicológico, e com cegueira e com pasmo de coração, e apalparás ao meu dia como cega apalpa na escuridão. E aí vai, ó, é terrível, é incrível, mas o tempo vai permitir ler todo. E a idolatria no Novo Testamento? Na era da igreja, a idolatria, ou colocar substitutos para Deus, continua. Na era da igreja, a idolatria é ainda o pecado mais sedutor e mais cometido pelos cristãos, para a desgraça da vida de muitos crentes. Em toda a história da igreja, existiam muitos substitutos de Deus, com aparência de piedade cristã. Logo no começo da igreja cristã, a recém-nascida igreja que Cristo fundou, a chamada igreja, a igreja dos tempos apostólicos, quando os apóstolos ainda estavam vivos, a idolatria continuou a ser o principal perigo para os crentes. Paulo adverte a igreja de Corinto contra a atividade de demônios promovendo a idolatria. O alvo de Satanás com a idolatria é roubar a glória de Deus e desviar a glória de Deus para homens, para anjos, para santos e santas, para relíquias, objetos sagrados como cruzes, né? Vocês veem que na nossa igreja não tem nenhuma cruz aqui, que a cruz deve estar dentro do seu coração. Quem deve ser adorado é Deus, e não um objeto chamado cruz. Então a glória de Deus é desviada para a glória de homens. E quando o demônio desvia a glória de Deus para os homens, de fato está fazendo o homem adorar não a ídolos, mas adorar o Satanás e seus demônios. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10, 19 a 20. A igreja de Corinto estava praticando idolatria. Quando o apóstolo Paulo sabe, ele diz: mas que digo? Que é o ídolo? É alguma coisa? É uma pergunta retórica. Ele está dizendo: o ídolo em si, a estátua, aquele amuleto, não é nada. Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? A resposta retórica é essa: não é nada. E então ele vai dizer: aquela comida sacrificada aos ídolos, né? Ele diz: antes digo que as coisas que os pagãos sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Então, quem está envolvido em idolatria, na verdade, não está envolvido com Deus, mas com demônios. Então, a idolatria se disfarça de muitas formas de espiritualidade e piedade enganosos. Já em Corinto, eles criaram ídolos
quando eles deixaram Cristo de lado e começaram a honrar os líderes religiosos. Em 1 Coríntios 1, 10 a 13, Paulo diz: rogo-vos, porém, irmão, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões ou divisões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer, ou seja, na doutrina revelada pelos apóstolos. Então, no versículo 11, e os apóstolos, aqueles 12 que Cristo elegeu, e Paulo como um fora de tempo. Não existe apóstolo depois da morte do último apóstolo, que foi João. Ele diz aqui, Paulo diz, porque a vosso respeito, porque a respeito de vós, irmãos, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós, brigas por quê? Criaram fãs clube lá dentro pelos líderes religiosos, tipo como fosse time de futebol. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, ou seja, eu sou do grupo de Paulo. Paulo não queria ter grupo nenhum. E outro dia eu sou de Apolo, eu sou do time de Apolo. E outro dia eu sou do time de Cefas, Pedro. E outro dizia, não, eu só quero Cristo. Então Paulo pergunta, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Na Igreja Católica, Paulo é São Paulo, que é venerado num dia, é cultuado. Paulo diz, não, Paulo não foi crucificado por ninguém, só Cristo, o Filho de Deus, é que merece. Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Então Paulo vai abordar, em 1 Coríntios 1 a 13, essa questão da idolatria ligada ao povo, que tinha sido tirado do paganismo, mas estava voltando. Ele chega até a mandar o povo se abster das comidas sacrificadas aos ídolos, não porque aquela comida tivesse um mal em si mesmo, ou o ídolo pudesse fazer algum mal em si mesmo. O problema é o demônio por trás dele, né? Então, Paulo diz aqui no versículo 1, ele diz, ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Conhecimento incha, mas o amor edifica. Aí ele vai falar aqui, que aqueles que tinham desenvolvido mais, que até tinham entendido que o ídolo não era nada, a comida não era nada. Porém, toda aquela comida era feita com rituais pagãos, satânicos, e aquilo ofendia a consciência de alguns crentes novos que estavam chegando. Eles não estão nem aí. Então, Paulo aqui ele coloca bem clara a norma para o crente. Não se envolva com idolatria de forma alguma. Tanto que em 1 Coríntios 10, 14 a 33, eu vou só ler o 14 por conta do tempo, o apóstolo Paulo diz, portanto, meus amados, fugi da idolatria. Por que fugir? É porque a idolatria vai perseguir você. A idolatria vai estar todo dia, coisas de idolatria vão estar sendo oferecidas a você todo dia. Substitutos de Deus na sua vida. Preferências que fazem com que Deus não receba a glória devida ao seu nome. Então, o apóstolo Paulo, a única maneira de você vencer a idolatria é fugindo dela. A idolatria católica romana. Isso aqui é muito importante porque a Igreja Católica ela tem mais de 1 bilhão de seguidores que acham que estão agradando e servindo a Deus, praticando um culto que é absolutamente antibíblico. Se não, vejamos, desde seu nascimento em 303 depois de Cristo, com o imperador Constantino, a Igreja Católica passou a ser a maior promotora de idolatria no mundo cristão. A recém-criada Igreja Imperial, criada por Constantino, foi criada como Igreja Apostólica
porque se dizia baseada nos apóstolos, mas se ela se baseasse nos apóstolos, ela nunca tinha se unido, se tornado a igreja imperial unida ao império pagão romano, apostólica, mas também romana. E essa igreja imperial, ela perseguiu e matou muitos cristãos chamados anabatistas, porque viam que a igreja católica apostólica romana era pagã desde o seu início. Era o império romano pagão sobrevivendo disfarçado de vestuário cristão. Só tinha casca de cristão. Então, essa igreja imperial católica romana abandonou os mandamentos claros da Bíblia contra a idolatria e, para poder unir cristãos e pagãos, adotou as tradições pagãs e humanas de venerar, de fato, adorar santos mortos, adorar santos vivos, tais como grandes autoridades eclesiásticas, tipo o Papa, beijar o pé do Papa, beijar a mão do Papa. Se prostrar diante de uma autoridade eclesiástica e beijar sua mão é um ato de autoridade. O panteão ou a coleção de deuses católicos romanos só cresceu desde a sua criação. Para cada dia do ano tem um Deus, um santo. E tem dia que tem vários santos, e finalmente criaram o dia de todos os santos, para que nenhum santo ficasse de fora. Criaram a adoração de Maria, a adoração de anjos, e a autoridade católica, os padres e indianos são chamados de reverendos. Esse é um erro dos protestantes, presbiterianos e outros, que chama pastor de reverendo. Pastor não é reverendo coisíssima nenhuma, porque é um reverendo como se ele merecesse uma reverência a mais do que os outros crentes. De acordo com a Bíblia, todos os crentes são santos. Então não existe, o pastor não é mais santo, não é digno mais de reverência do que os crentes. Então, os protestantes trouxeram muita coisa ruim do catolicismo romano. Vestes clericais. No Novo Testamento, a igreja não tem mandamento para as autoridades eclesiásticas usarem nenhuma roupa diferenciada do restante do povo. Não terem nenhum nome pomposo, tipo reverendo, como se ele merecesse uma reverência a mais do que os outros. O fato é que o panteão, coleção de deuses católicos romanos, só cresceu desde a sua criação. Desde a adoração de Maria, dos chamados santos, dos anjos e autoridades católicas romanas. Somente o hinduísmo, com seus milhões de deuses, ganha em quantidade aos ídolos católicos romanos. E a condenação bíblica à idolatria católica romana é clara. Há mandamentos que a Igreja Católica desobedece de forma grosseira, aberta, que não tem como ela justificar de uma forma honrosa. Esse texto de Êxodo, capítulo 23 a 5. Não terás outros deuses diante de ti. Não farás para ti imagem de escultura, ou ídolo algum. Não te encurvarás, não servirás, não prestarás culto. É claramente desobedecido pela Igreja Católica. Jesus Cristo disse que aqueles que o amam, somente esses, só amam a Ele aqueles que guardam os seus mandamentos. Em João 14,15, Cristo disse: se me amais, guardais os meus mandamentos. Jesus também disse que os falsos adoradores não guardam os seus mandamentos, porque preferem os mandamentos e tradições dos homens. Toda idolatria católica romana e todas as suas heresias são baseadas em tradições humanas fora da Bíblia. Por isso que a Igreja Católica diz que a Bíblia não é suficiente para dizer como adorar e crer em Deus. É preciso revelações fora da Bíblia. Só que nenhuma revelação fora da Bíblia pode desmanchar o que já tem na Bíblia. Em Marcos 7, 8 a 9, Cristo condena os fariseus, exatamente pelo mesmo pecado da Igreja Católica. Ela abandona o mandamento claro da Bíblia e fica se justificando
com pareceres da tradição de homens. Olha o que Cristo diz: porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens. Deixando os mandamentos de Deus, retende as tradições dos homens. Então, quando você usa a tradição dos homens em lugar do mandamento de Deus, no versículo 9 ele diz: invalidais o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. A tradição humana só tem algum valor se confirmar o que a Bíblia diz e jamais contradizer. Agora, como é que a Igreja Católica convence 1 bilhão de católicos a idolatrarem tantos santos e santas e relíquias? A Igreja Católica ensina que a adoração é só a Deus, que ela é contra a idolatria. Porém, ela diz que nós podemos venerar, e ela faz uma distinção entre adorar e venerar. Só que no original, grego e hebraico, não tem diferença entre venerar e adorar. Aí ela vai para o latim, que é uma língua não bíblica, para então enganar os católicos acerca de idolatria. Então veja bem, a Igreja Católica ensina que a adoração é só a Deus. Porém podemos venerar os santos mortos, as relíquias dos santos, objetos que os santos deixaram, aos anjos, a objetos sagrados como cruzes, escapulários, estátuas e imagens de santos mortos e até as autoridades eclesiásticas. Porém, nada disso tem base bíblica ou ocorrência na Bíblia. Em nenhuma parte da Bíblia, especialmente no Novo Testamento, resiste esse caso de veneração a santos mortos, relíquia de santos mortos, veneração a santos, veneração a objetos sagrados como cruzes, rosários, escapulários ou qualquer tipo de imagem esculpida. Então, como eu falei, a igreja usa, aqui a argumentação da Igreja Católica, fazendo diferença entre veneração e adoração, é absolutamente imoral do ponto de vista bíblico, lógico. Então, ela usa uma terminologia teológica não bíblica. Ela faz diferença entre os termos latria, dúlia e perdúlia. Ela vai dizer que latria é a adoração, se refere à honra e adoração só a Deus. Dúlia é para a honra e veneração dos santos mortos. Só que nós não vemos isso dentro da Bíblia. E hiperdúlia, para a honra e veneração a Maria. Nós não vemos em nenhum lugar honra e veneração a Maria. É uma fraude semântica, de significado, hermenêutica, de interpretação, fazendo essa diferenciação. Usa termos em latim que não são equivalentes aos termos hebraico e grego para adoração. Em hebraico e grego, os termos para adoração e veneração são sinônimos. Adorar e venerar é a mesma coisa. Significam prestar honra, respeito e culto, no sentido religioso, somente a Deus. De modo que veneração e adoração só podem ser aplicados a Deus e nunca jamais a qualquer ser ou coisa. Somos ordenados a adorar, se encurvar, prestar culto somente diante de Deus. Não há nenhum versículo na Bíblia que mostre as pessoas dando honra e louvor a alguém além do Senhor. Em toda a Bíblia só resiste que anjos e crentes adorando a Deus, e nunca o contrário, em que homens ou anjos recebam veneração e adoração. Lá no Apocalipse, os seres, as pessoas que já tinham morrido, juntamente com os anjos, dizem: digno és, Senhor, de receber, só Deus é digno de receber a glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade foram e são criadas. O apóstolo João, você nota que a idolatria é condenada em qualquer pessoa, mesmo no caso de um apóstolo, naquela época da igreja no começo, um apóstolo como o apóstolo João, ele 2 vezes tentou adorar anjos, e foi repreendido e exortado a adorar somente a Deus. Em Apocalipse 19:10, João, ele mesmo escreveu, quando viu o que o anjo estava revelando, foi o que João fez.
E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo, ou seja, eu sou um ser finito, uma criatura igual a você. Eu não mereço, eu não sou digno de adoração, nem eu, nem nenhum ser humano. E de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Então ele diz aqui: adora a Deus. Porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Mas ele repreendeu João por tentar adorá-lo e disse: adora a Deus. Novamente, João é repreendido pelo anjo por tentar adorar em uma outra situação. Apocalipse 22, 8 a 9, João escreve: e eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me. Prostrar-se é prestar culto, é adorar. Prostei-me aos pés do anjo que nos mostrava para o adorar. Ele se prostrou para adorar. E o anjo disse: olha, não faças tal coisa, porque eu sou conservo teu. Anjo e homem não são diferentes no que se trata a adoração e veneração. Porque eu sou conservo teu e teus irmãos os profetas. Nenhum profeta merece adoração. Nenhum santo, como a Igreja Católica diz. E dos que guardam as palavras desse livro. Então o anjo diz: adora a Deus. Então, os verdadeiros homens de Deus e santos não aceitam veneração nem adoração. Então, por conta disso, o apóstolo João, que já tinha caído 2 vezes em idolatria, ele exorta os cristãos a se protegerem contra a idolatria. Então o apóstolo João diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Paulo diz: fuja da idolatria. E João diz: se proteja contra a idolatria. O nosso tempo acabou. Nós vamos continuar ainda na próxima semana falando sobre glorificar Deus. Não deu para a gente dar conta. Mas o que nós vimos aqui, nós vamos aprofundar mais essa questão da idolatria. Como é que essa idolatria é praticada hoje? Como é a idolatria o maior pecado de todos os crentes? Todos os crentes têm um monte de ídolos, um monte de gostos e preferências que estão acima de Deus e da revelação de Deus. Lembre-se, nós vamos ver aqui que Deus faz as coisas acontecerem maravilhosamente para aqueles que o glorificam, para aqueles que buscam santificar-se, para aqueles que querem cumprir a missão da igreja, que é de evangelizar. Procure pensar nessas 3 coisas: glorificar a Deus em tudo o que faz, buscar seriamente santidade, separação do erro, do mal, e principalmente se envolva com o serviço sagrado, se envolva com a grande comissão de levar pessoas para Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esse tempo aqui. Senhor, nos ajuda a fugir da idolatria, a nos protegermos contra a idolatria. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Boa noite.